Vamos falar da história da Espanha. Tudo começou com um tempo. Quem estavam na Península Ibérica eram os cartagineses, mas nas guerras púnicas o Império Romano consegue vencer a guerra e fica com a Península Ibérica, mas depois de anos com domínio romano, Roma cai e no quinto século os visigodos ficaram lá, mas depois os visigodos estavam lutando entre si e pede ajuda para o califado omíada, e eles ajudavam e dominam quase toda a Península Ibérica, só ficando o reino das Áustrias no norte da Espanha. Felizmente os visigodos resistem. Como os muçulmanos não conseguiam invadir as Astúrias quanto eles tentaram invadir o resto da Europa, mas eles perdem na Batalha de Tours em 732 AD. Depois disso os cristãos ibéricos lutam séculos de lutas contra os muçulmanos. Esse período ficou conhecido como a Reconquista, que foi a 722 a 1492 AD. Depois da conquista de Granada pelos espanhóis, que também teve ajuda também dos portugueses, e Portugal ficou completamente independente, mas a Espanha estava dividido em vários reinos menores como Leão, Castela, Navarra, Aragão. Depois a força-se Portugal, e Espanha era grande rival de Portugal. Os portugueses ficaram na frente com seu navio Zétic, e a Espanha nem tinha saído do Islã ainda. E também a Batalha de Aljubarrota, que sua derrota foi muito humilhante. Só 6.000 portugueses derrotaram 30.000 castelhanos. A Espanha também quer o império dos grandes, e Colombo, depois que Portugal disse não à Espanha, disse ok, ele louco KK pode ir Colombo, mas na cagada descobri a América. Mas os ingleses e meu chapa saia daqui agora. Em 1578 a Espanha tinha a oportunidade, porque o rei de Portugal, Dom Sebastião, morre ou desaparece, cena em batalha com Marrocos, mas o rei não tinha filho então. Mas como Portugal tava sem rei, a Espanha tinha Felipe II, que era o neto do rei Dom Miguel. Ele tinha sangue Portugal dentro dele, então acontece uma união ibérica, uma união com a Espanha e Portugal. A Espanha era a maior do mundo, como Portugal já era o maior do mundo, e a Espanha o segundo com a união. Mas depois Portugal sai em 1640, depois deixar herdeiros. Aí começa a Guerra de Sucessão Espanhola, que quem ganha e a dinastia francesa de Bourbon dominando a Espanha, e Espanha estava muito mal, principalmente com várias derrotas contra os ingleses. E para piorar, Napoleão invadia a Espanha, e o novo rei francês, que vai a 1808 a 1813. Mas os ingleses derrotam Napoleão, e a Espanha até virou república, sério república. Em 1873 a Guerra Hispano-Americana chega ao fim. Para enterrar a Espanha de vez, os Estados Unidos expulsam os espanhóis de Cuba, Filipinas, Porto Rico e Guam, e a Guerra Civil Espanhola em 1936 quem ganha e a Espanha franquista. E finalmente em 1975 a monarquia volta. Em 1986 com a entrada na União Europeia o país volta a crescer novamente. E essa foi a história da Espanha. Se inscreva